Beleza, galera ligada aqui no Boletim AV especial de domingo aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu vou trazer muitas informações para você ligado aqui, então eu peço apenas dá o like nesse vídeo, o like é muito importante, é só clicar no joinha, curtir esse vídeo que o YouTube vai recomendar para outros vascaínos e eu conto também com a sua inscrição no canal. Chegou até agora e ainda não é inscrito, não faz isso. Clica aqui embaixo, seja inscrito no canal Atenção Vascaínos, faça a gente chegar a 150 mil inscritos. Está bem pertinho e eu conto com a sua audiência também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá e também você pode compartilhar esse vídeo, é só copiar o link e colar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a todos os vascaínos porque vocês vão ficar muito bem informados. Eu tô chegando nesse sábado para falar mais uma vez, o Vasco decepcionou seu torcedor. Ontem à noite em São Januário o time empatou em 2-2 com o Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Apenas um ponto em 3 jogos, 2 derrotas e esse empate. O Vasco é um dos últimos colocados do campeonato e os 2 gols do Vasco foram marcados pelo atacante Gabriel Peck. O primeiro no primeiro tempo, você está vendo aí? O primeiro ainda na primeira etapa, jogada ali pelo setor esquerdo de ataque do Vasco. Depois de uma tentativa de Carlinhos, a bola sobrou para Gabriel Peck colocar no fundo do barbante. Na sequência, o time do Nova Iguaçu foi à frente e conseguiu um empate com gol contra de Ricardo Graça, mas no segundo tempo, novamente Gabriel Peck, jogada pela esquerda de Thales Magno, cruzou na área, a bola passou em alguns jogadores e sobrou para Gabriel Peck colocar no fundo do barbante. Vasco 2-1, mas ainda assim a defesa vacilou e Rafael Carioca acertou um lindo chute fazendo Nova Iguaçu 2, Vasco 2, empate em São Januário e o placar terminou assim. E o artilheiro da noite, Gabriel Peck, fala um pouquinho, analisa a sua atuação da equipe e diz que o time do Vasco está em evolução. A gente começou muito bem, fomos para cima do adversário, pude abrir o placar, fui feliz. Infelizmente sofremos um empate, mas eu pude fazer a virada ali e a gente não soube administrar muito e tomamos um empate. Mas a gente já nota uma evolução muito grande no nosso time, onde a gente propôs o jogo o tempo todo e criamos grandes jogadas, só faltou melhorar no último terço. Já o técnico Marcelo Cabo, que fez sua estreia no comando técnico da equipe, também analisa o time do Vasco nessa partida e também fala sobre os novos contratados do Vasco que estrearam ontem, zagueiro Hernando e o meio-campista Marquinhos Gabriel, que entrou na segunda etapa. Resultado ruim, porque o Vasco dentro de São Januário ele tem que buscar sempre a vitória, como fizemos hoje. A gente fica muito chateado por não ter conseguido obter a vitória, mas eu acredito que 5 dias de treinamento, 7 sessões, jogadores voltando do recesso e a gente construindo uma nova equipe, eu acho que foi apresentado principalmente no primeiro tempo, foi muito positivo. Nós criamos 10 oportunidades claras de gol com finalização no gol, mas infelizmente não conseguimos concluir só 2 no gol. Então a gente tinha uma ideia que no segundo tempo poderíamos cair de rendimento fisicamente, porque apresentamos na segunda-feira, alguns jogadores tiveram poucas sessões de treinamento e a gente sabia que pela intensidade que a minha equipe joga, a gente poderia ressentir um pouquinho no segundo tempo, foi o que ocorreu nos últimos 20 minutos. Mas eu sei que tem coisa boa, a gente traz muita coisa boa desse jogo, o Peck fez uma grande partida, outros setores foram muito bem e a gente começa a construir um novo Vasco, mas temos que construir buscando a vitória sempre, né? Gostei muito da estreia do Hernando, muito seguro atrás. O Marquinhos Gabriel estava programado para 30 minutos e ele foi muito bem durante os 30 minutos. E assim a gente vai construir o Vasco e buscando o melhor para o Vasco. Agora temos aí o próximo jogo da Copa do Brasil. Amanhã a gente representa e vamos trabalhar pensando na próxima partida. Esse é o detalhe, o Vasco joga quinta-feira, 9h30 da noite, pela Copa do Brasil, fora de casa contra a Caldense, time de Minas Gerais. Por conta do regulamento da competição, o Vasco joga apenas por um empate para passar de fase contra essa equipe que ontem venceu o América Mineiro, já havia vencido o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, é um time que vem também em evolução e motivado. O Vasco precisa conseguir essa classificação, já que rende uma boa grana passar de fase na Copa do Brasil.
Brasil. E para essa partida, o técnico Marcelo Cabo deve contar com retornos de jogadores importantes, como Germancano, o lateral direito Léo Matos, além de Leandro Castan e também a provável estreia do lateral esquerdo Zeca. E agora o técnico Marcelo Cabo fala exatamente sobre esses possíveis reforços do Vasco para essa partida pela Copa do Brasil. A gente está pensando, né, a partir de amanhã no jogo da Copa do Brasil. É bem provável que eu vá contar com o Zeca. O Zeca foi uma análise que fizemos em conjunto, né, com a preparação física, com a fisiologia. Precisávamos dar mais sessões de treinamento para o Zeca. É bem provável que já possamos contar com ele para quinta-feira. Marquinhos Gabriel também hoje já estava pautado 30 a 35 minutos. Pode ser que ele tenha boas condições da gente já contar com o Marquinhos Gabriel de titular na quinta-feira. Então a gente ganha 2 bons reforços. A questão do Cano, do Léo, vai fazer uma avaliação na segunda-feira, né, na situação física deles clínica. Pode ser que a gente possa vir a contar com os 2 também, mas aí a partir de segunda-feira que a gente vai ter uma ideia melhor. E o Castan, ele vem de um período de lesão, passou pela transição e agora a gente também vai avaliar a situação do Castan a partir de segunda-feira, né, para que a gente possa contar com esses jogadores. E a diretoria continua trabalhando incessantemente em busca de reforços. Não adianta a gente trazer jogador por trazer. A gente tem que ter um critério, uma seleção muito bem feita, trazer jogadores que vão acrescentar ao Vasco da Gama, como esses jogadores que a gente já apresentou. Então é um critério de paciência, de equilíbrio, de tranquilidade, para que a gente traga reforços que possa analisar. Estamos trabalhando aí incessantemente, né, eu junto com o Pássaro, junto com a diretoria, para que esses reforços venham a chegar. Vai chegar, a diretoria está trabalhando, esperamos o quanto antes. E para falar sobre os possíveis reforços do Vasco para essa temporada 2021, quem chega agora aqui nesse Boletim AV especial de domingo é Flávio Dias. Conta pra gente, Flávio! Valeu, Emerson Rocha. Grande abraço para você, um abraço a todos ligados nesse domingão no Boletim AV. Bom, depois da entrevista dada ontem pelo técnico Marcelo Cabo, já se ratificou a possibilidade do Vasco realmente poder investir e contratar mais. E vai contratar. O que o torcedor tem que entender, Emerson, é o seguinte: não há uma urgência de se fazer todo o elenco agora. Os campeonatos estaduais vão balizar também um pouco daquilo que o Vasco chama de mapeamento do mercado. É de repente, esperar os campeonatos estaduais se desenrolarem, e nos campeonatos estaduais surgem muitos jogadores interessantes que o Vasco pode eventualmente colocar. Há uma observação em relação aos jogadores mais jovens. É claro que a partir do momento em que o Vasco, por exemplo, pode contratar um goleiro, e até se conversou muito superficialmente com o Júlio César, é que o Vasco tem interesse em contratar um goleiro, mas aposta no Campeonato Carioca no desempenho do Lucão. Essa experiência do Campeonato Carioca é fundamental para que o Vasco faça uma avaliação do Lucão, do Ricardo Graça, do Bruno Gomes, do Andrei, do Thales Magno, desses meninos, do Gabriel Peck. De que forma esses meninos podem ajudar numa Série B? Pelo menos por enquanto, há uma certeza: esses meninos podem compor, não serem titulares absolutos. Talvez o único que ainda possa jogar de uma maneira mais assertiva como titular é o Thales Magno, que ontem até fez um jogo melhor, fez um jogo mais agudo, cansou muito no final, mas os demais ainda são questionáveis. E a comissão técnica, o Marcelo Cabo, volta a dizer, falou isso ontem depois do jogo, sabe da necessidade de reforçar nessas posições. Eu posso garantir ao torcedor do Vasco que essas posições já estão sendo estudadas já há algum tempo. A gente já deu a informação aqui, há uma lista, por exemplo, de primeiros volantes, toda ela mapeada pelo diretor executivo e pelo pessoal da análise de desempenho do Vasco. Jogadores importantes que jogaram Série A e Série B, com características e conclusão no final, se os jogadores podem ou não podem ajudar. Existe digamos assim, um balizamento, um mapeamento de todos esses jogadores, um por um, de todos os volantes, das 20 equipes, daqueles que estão jogando e não jogando no banco, dos times da Série B. Há um trabalho muito criterioso para não se contratar errado. Foi aquilo que o Marcelo Cabo disse ontem: o Vasco não pode errar.
tem que ser letal na sua escolha. Como foi, por exemplo, com o Hernando, que é um zagueiro que foi muito contestado por conta da idade e ontem mostrou qualidade. Marquinhos Gabriel, que é uma dúvida porque não joga bem há muito tempo, ontem entrou e mostrou que tem qualidade. Como o Zeca, que com certeza vai ajudar, ninguém desaprende. Dentro desse perfil está o atacante Morato. Morato está praticamente acertado. Morato é um jogador que vem para jogar. Joga pelo lado direito do campo. A função que fez o Gabriel Peck ontem, Morato vai fazer essa função. Gabriel Peck talvez tenha que esperar um pouco, ser uma opção para o segundo tempo. Morato é um jogador de 28 anos, vai fazer 29, é um jogador experiente, que já teve grandes passagens pelo Bragantino e pelo Ituano, jogando em alto nível. Por isso foi para o São Paulo, acabou se lesionando, mas é um jogador que goza de prestígio com o Alexandre Pássaro, que é o principal incentivador da vinda dele. E ele também está vindo para cá para isso. Então o Morato há uma expectativa nessa semana, início da semana, da coisa ser resolvida. Ele tem a questão aí da mudança. A mesma coisa em relação ao Paulinho Boia, que vai entrar na negociação com o Martim Benítez, que também é um outro negócio que vai acabar sendo fechado mais breve. Mais cedo ou mais tarde o Martim Benítez vai para o São Paulo. Sobre outros nomes, é aquela situação, muito sigilo, nada falado. E você está vendo que tudo que vaza, o Vasco dá para trás. Foi o caso do Júlio César, foi o caso do Wellington Nem, jogadores que poderiam até ser estudados, mas diante do vazamento não há como. E a gente não está aqui para também ficar chutando, ficar trazendo nomes e mais nomes. Quando tem, a gente fala. A expectativa é essa. Um goleiro, um zagueiro, apesar da volta do Leandro Castan, mais um lateral esquerdo para disputar e para ficar talvez na reserva do Zeca, um volante ou dois volantes talvez, mais um meia, um atacante de lado e um jogador que vai ficar na reserva. Pelo menos mais uns 7 a 8 reforços para dar encorpamento ao grupo, para que o elenco fique um pouco mais encorpado. É isso, Emerson. Grande abraço para todos vocês, um bom domingo. E logo mais eu venho no Ave Mais, para a gente bater papo, conversar sobre o jogo de ontem com a galera, aquela resenha que o pessoal gosta. Grande abraço, tchau, boa tarde. Beleza, Flávio, obrigado pelas informações. Esse foi o Boletim AV especial desse domingo. Grande abraço para vocês, ótimo restante de domingo. Mais tarde o Flávio Dias chega no nosso Ave Mais. Você ainda não conhece nosso segundo canal? Clica aqui embaixo, tem a descrição. Você vai lá, se inscreve no nosso Ave Mais, que tem live com o Flávio Dias hoje à noite, batendo papo, uma resenha bem maneira, falando um pouquinho sobre essa situação do Vasco. Grande abraço, ótimo domingo. Mais uma vez eu peço para você dar o like nesse vídeo, quem ainda não deu, e quem ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e seja inscrito no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, amanhã eu volto no Bom Dia Gigante, 10 horas da manhã, com certeza com muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca! Casaca!